Bem-vindos ao terceiro episódio deste podcast. Obrigada por estarem desse lado e partilharem aqui connosco um bocadinho da nossa conversa. Estamos na época pascal, um período normalmente caracterizado por grande fé, associado muitas vezes também ao sacrifício. Deus morreu na cruz para nos salvar, não é? Portanto, esta é a máxima que os cristãos também defendem. E hoje vamos falar precisamente de espiritualidade, de fé e saúde mental. Como é que estes três conceitos se relacionam e, sem ter aqui uma ligação direta à religião, mas ainda assim perceber o impacto que a fé e a espiritualidade têm na saúde mental. Obrigada por estarem connosco. Obrigada, antes de mais, e bem-vindos ao nosso terceiro episódio. E face ao que tu disseste, começo por perguntar-te como é que tu defines a espiritualidade e fé, visto que tantas vezes é associada apenas à religião, mas como são temas muito mais abrangentes que isso, como é que tu os defines? Olha, em desenvolvimento pessoal falamos cada vez mais em espiritualidade e há muitos coaches motivacionais e psicólogos, inclusive, que olham para a espiritualidade como um dos pilares para a saúde mental, para trabalhar a saúde mental. Portanto, não tem a ver efetivamente com religião, isto é, a espiritualidade qualquer um de nós pode ter, mesmo os ateus podem ser espirituais, e tem muito a ver com um significado, um propósito maior que eu associo à vida. E eu costumo dizer, tu podes chamar Deus, podes chamar Allah, podes chamar natureza ou universo, o que quiseres, mas é dar um sentido maior, um propósito maior à vida, e o sentido de espiritualidade traz este sentido, traz este sentimento de conexão que acaba por nos conectar a nós também. E alimenta aqui este sentimento. Já a fé, que também se associa, a fé é o acreditar, eu costumo dizer, é o acreditar cegamente, mas sem ser cegamente, com o espírito crítico, mas ao mesmo tempo é um acreditar profundo, que mesmo perante adversidades, a fé é aquilo que nos faz acreditar vai correr bem, vai estar tudo bem. Tivemos isso na pandemia, não é? Ou vai correr tudo bem, ou vai ficar tudo bem, e a fé traz um acreditar profundo que faz com que as pessoas foquem muito a parte positiva, o otimismo, e por isso é que se associa também à saúde mental e pode contribuir, inclusive, primeiro, para prevenir distúrbios mentais, como a depressão, a ansiedade, mas também, muitas vezes, em doenças físicas, quando se acredita no poder da cura, por exemplo, o foco é a cura e não a doença, e isso também é algo bastante importante. Sim, eu até estou a pensar estudos que são feitos com doentes oncológicos, em que muitas vezes, ou na maioria dos estudos mesmo, foi comprovado que os doentes oncológicos que acreditam em algo, que têm maiores níveis de fé, de espiritualidade, conseguem ter taxas de sucesso mais elevadas do que pessoas que não acreditam em algo, que não têm estas convicções relativamente à espiritualidade, à fé, e é muito interessante ver isso, e realmente comprova-nos precisamente que há uma relação entre a espiritualidade, entre a fé e a saúde mental. Sim. Olha, e o bem-estar, não é? Completamente. Aliás, o que tu disseste faz todo sentido, e a comprovação científica, as neurociências já nos trazem isso, é precisamente por esta razão. Quando tu tens fé, quando tu dás um sentido a algo que te está a acontecer, mesmo que seja algo negativo, uma adversidade, ou como por exemplo uma doença oncológica, o que acontece é que as pessoas com fé acabam por desenvolver níveis de bem-estar maiores, porque também este acreditar vai promover a libertação de determinados neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, a dopamina, e acabam até mesmo as endorfinas, mas a serotonina e a dopamina muito presentes. A serotonina, por exemplo, é o que está em déficit na depressão. Então, se nós conseguimos libertar serotonina em maior quantidade quando acreditamos, quando estamos otimistas, porque isto alimenta um sentimento de otimismo e confiança, então isto é realmente bem-estar, é realmente saúde mental. Então, não é banha da cobra, como há algum tempo se pensava que isto da espiritualidade é só na cabeça das pessoas. É na cabeça e no corpo, porque efetivamente neste momento já comprovamos que existem realmente substâncias que são libertadas do nosso corpo através daquilo que os nossos pensamentos podem induzir, que é o acreditar.
Sim, e isto remete-me também àquelas situações em que não só a pessoa não precisa propriamente estar num estado depressivo ou de ansiedade, mas em situações que uma pessoa está a viver mais desafiantes, mais difíceis, e que é muitas vezes quando se encontram nestas situações que elas procuram entrar neste caminho da espiritualidade e da fé. Muitas vezes já há pessoas que acreditam e isso tem um impacto positivo na sua vida, mas há pessoas que seguem esse caminho quando se confrontam com estas dificuldades e os resultados são realmente positivos. Sim, sim. E isto faz-me também pensar, remete-me aqui para um autor, temos vindo aqui a falar de sentido, remete-me aqui para o Viktor Frankl, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, foi um psiquiatra e sobreviveu. E ele focou-se muito nestas questões do sentido, inclusive criou a logoterapia, que foca muito no sentido para a vida, na importância que isto tem para a pessoa, no acreditar em algo. Não sei se queres dizer alguma coisa. Sim, o Viktor Frankl, aliás, é um livro que recomendamos sem dúvida alguma. Ele sobreviveu ao Holocausto e ele diz precisamente que o que o fez sobreviver no campo de concentração foi o ele acreditar e dar significado efetivamente à experiência que ele estava a viver. E como todos sabemos, uma experiência no âmbito da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração não é, portanto, será das maiores adversidades se calhar que o ser humano pode estar exposto, e ele conseguiu dar um significado a essa experiência, apesar de ter perdido a mãe, apesar de ter perdido o pai, apesar de ter perdido a esposa com quem tinha casado recentemente. Portanto, tudo isso ele consegue, e é isto que a fé nos traz e é isto que a espiritualidade nos traz, é dar um sentido maior e o acreditar, isto aconteceu por alguma coisa. E sabes que uma das coisas, aliás, a fé e a espiritualidade traz-nos o quê? Dá-nos um sentimento de felicidade mais profundo, de plenitude, alimenta a nossa resiliência, isto é, eu acho que nós já nascemos resilientes, ainda assim conseguimos, através da fé, nos momentos de adversidade, cultivar mais a nossa resiliência e satisfação pessoal, portanto, um sentido de a vida faz sentido, a vida vale a pena ser vivida e não há aquele sentimento de desespero, de falta de esperança que se associa muito às situações extremas. Neste caso não, às vezes, e eu digo muitas vezes isso, eu já tive pessoas em gabinete que passam por situações extremas e quando eu lhes pergunto se em algum momento lá atrás alguém lhe tivesse perguntado que ia passar por esta experiência, se sentia capaz de passar, o que é que teria respondido? E as pessoas, a maior parte das vezes, se alguém me dissesse que eu tinha que passar por isto, eu achava que ia morrer só de pensar nisso. Eu disse, ok, no entanto está aí, e está forte, está capaz, está muito mais, mostrou coragem, mostrou força, mostrou garra, determinação, e é aqui que depois renasce a resiliência, ou que a resiliência se mostra de uma forma muito mais efetiva. Então, sim, apesar das pessoas por vezes acharem que a adversidade é algo negativo, quando nós olhamos para a adversidade como uma oportunidade de crescimento e como algo que nos vai alimentar a nossa resiliência, a nossa força, a nossa coragem, a nossa determinação, a nossa garra, nós estamos a dar um sentido diferente. E é aqui que entra a espiritualidade e a fé. Quanto mais acreditarmos, mais isto vai acontecer efetivamente e mais o sentido de propósito está na nossa vida. Sim. Aliás, este autor até menciona muito nas suas obras e acredita que muitas vezes o suicídio está ligado precisamente com esta questão de... E ele fez vários estudos, até como universitários, sobre este tema, e muitas vezes os estudantes que já haviam pensado ou tentado o suicídio relatavam que a razão pela qual o faziam era por não terem um propósito, não terem um sentido. E é muitas vezes este caminho pela espiritualidade, pela fé, que nos ajuda a encontrá-lo, porque é um caminho
rico, é um É caminho um de fator de descoberta, proteção, não é? de autodesenvolvimento, porque nós buscamos conhecer-nos melhor, buscamos o nosso propósito, os nossos objetivos, aquilo em que acreditamos e acho que eu acredito muito nisto. Eu pessoalmente acho que se nós na vida não vamos a ter um propósito, um sentido, andamos perdidos. Sim. Não temos uma meta onde Sabes vamos que chegar. uma das perguntas também ou melhor, uma das ideias que se defende em desenvolvimento pessoal também é essa. Se tu tiveres um porquê forte, o como aparece. Portanto, o porquê é precisamente isso. Uma pergunta que eu também, e aproveito para deixar esta pergunta também aos nossos ouvintes, que é, epá, se hoje fosse o dia da tua morte, do teu funeral, o que é que tu gostavas de ver escrito na lápide? Qual era a mensagem que tu gostavas que os teus entes queridos lá deixassem? Que tu foste que pessoa? E isso é o legado que nós deixamos. E quando eu digo qual é a marca que queres deixar no mundo, qual é o legado que queres deixar no mundo, não é no mundo de forma geral, é para o meu mundo, para as minhas pessoas. Então, muitas vezes, eu digo isto, eu trabalho muito com pais, e eu digo muitas vezes aos pais, qual é o exemplo que vocês querem dar aos vossos filhos? Qual é o legado, a mensagem que vocês querem dar aos vossos filhos? E isto muitas vezes dá um propósito muito grande. Quando os pais vivem em função dos filhos, não é? Acaba por ser positivo, mas não tem que ser em função dos filhos. Pode ser de forma geral. O exemplo que eu quero dar ao mundo através do meu viver. E este é o significado que eu dou. Olha, mas deixa-me só dizer-te que, e olhando aqui também de uma forma diferente, existe outro lado da espiritualidade. Existe o outro lado da fé que pode ser negativo. E, por exemplo, os terroristas, os atos terroristas são sempre com base numa fé inabalável, mas que pode ter aqui o reverso, que é um propósito, eles têm um propósito, eles dão um significado àquilo que fazem, mas é um propósito que não serve à humanidade, mas sim provavelmente ali algum grupo que acaba por manipular este sentido de fé. Não sei o que é que tu pensas sobre esta questão aqui, deste lado da fé, mas quando se abusa deste sentimento de fé. Sim, É assim, assim uma situação um bocadinho mais claro. delicada. Como tudo na vida, tem que haver um equilíbrio. E quando nós levamos ao extremo uma determinada crença, um determinado pensamento, ato, etc., isso só traz consequências, não só para nós, como também para os outros. E mesmo que, neste caso em específico dos terroristas, eles têm um propósito, sim, mas é um propósito que não define ou que não terá consequências apenas na vida deles, mas dos outros. E o que acontece aqui muitas vezes é que eles aproveitam-se, se calhar, das fragilidades ou daquelas pessoas que se calhar não têm o propósito e o sentido tão bem definidos, para manipular, trazendo-as para eles, digamos assim, e causar danos nefastos que são irreversíveis e que têm consequências negativas. Por isso eu acho que sim, a espiritualidade, a fé trazem vantagens para a nossa vida quando aplicadas, utilizadas de forma correta, com equilíbrio, com pensamento crítico e com um propósito para nós. Sobretudo isso, para nós, quando é no sentido de tentarmos encontrar o nosso propósito. Agora, quando nós vamos usar isso para manipular, para extravasar aqui, de certa forma, o limiar daquilo que já ultrapassa os direitos dos outros e a liberdade outros. Exatamente, acho que é nefasto, as consequências são terríveis e por isso é que também trazemos este tema para encontrar aqui para trazer estes dois lados. Sim. Não é só o lado positivo, há sempre as duas faces da moeda, não é? Sim, e mesmo não indo
Eu agora trouxe aqui o terrorismo como algo bastante, bastante radical, forte. bastante forte, mas também existe a espiritualidade, e aqui se calhar sim mais associada à religião, que é aquelas pessoas que, por exemplo, olham as entidades divinas, seja Deus, seja outra entidade divina, como um ser punitivo, e que olham com sentido de moralidade também extremista, porque é no sentido, é tudo, é um pensamento preto ou branco, acaba por ser aqui um pensamento preto ou branco, ou eu faço bem ou eu faço mal, e quando eu faço mal é muito associado ao pecado, e isto para pessoas que usam aqui a espiritualidade mais neste sentido religioso, mas que olham para Deus ou para a divindade como um ser punitivo, acabam por eles próprios alimentar. A espiritualidade neles não traz bem-estar, antes pelo contrário, pode trazer um sentimento de culpa, um sentimento de lá está, eu não sou boa pessoa, eu não sou bom, aqui mais num contexto moral. Mas, no geral, acho que podemos dizer que, e tu disseste uma coisa muito importante, que é encontrar o propósito para mim. E dentro deste encontrar o propósito para mim, não tem que ser para o mundo, também implica que eu aceito que o meu propósito pode ser completamente diferente do propósito dos outros. E isto passa também, lá está, dentro da espiritualidade e da fé, tem que haver também tolerância e abertura para perceber que o que é meu, o que é do outro é do outro. E se o outro não acredita naquilo que eu acredito, também está tudo bem, é um direito dele. Ele terá a sua fé, ele terá a sua espiritualidade, ele terá aquilo em que ele acredita. Eu acredito nisto. Para mim o significado é este, para o outro o significado pode ser outro qualquer. E é muito importante, se calhar também, dentro do conceito da espiritualidade, incluirmos isto. A espiritualidade é algo mais individual, mais, para mim, mais singular. É o significado que eu lhe dou, que não tem que ser um significado igual para todos. E a própria religião, porque Sim. mesmo a religião tendo ideais que são partilhados e muitas vezes comuns a todos, sim, a própria vivência da pessoa, daquela religião, é diferente. Sim. Porque nós, precisamente pela questão da fé, porque cada um tem uma forma diferente de acreditar, tem uma forma diferente de vivenciar as coisas, de percepcionar, e não podemos comparar, de certo modo, nem querer que uma experiência seja vivida por todos da mesma, sim, forma. Sim. E agora, pergunto-te, já que temos estes dois lados, como é que nós tiramos o melhor partido da espiritualidade, da fé, a nosso favor, não é? Para a nossa vida, para o nosso sentido, e como é que, se tens alguma ideia, algumas propostas de como é que nós podemos cultivar a espiritualidade de uma forma positiva para a nossa vida, de uma forma enriquecedora, no sentido mais aqui, que é a tua área do desenvolvimento pessoal. Não sei se queres deixar aqui algumas dicas. Sim, é assim, é isso, trabalhar a espiritualidade, encontrando aqui uma maior conexão consigo próprio e com o mundo. E quando eu digo consigo próprio, chama aqui logo o quê? O autoconhecimento. Então, a primeira prática ou o primeiro exercício que nós podemos fazer para cultivar a nossa espiritualidade e fé passa muito por trabalharmos o nosso autoconhecimento e autoconsciência. Isto é, tirar tempo para refletirmos. Eu costumo dizer que a escrita é uma ferramenta excepcional e aconselho muitas vezes, peço muitas vezes às pessoas que vêm a mim para consulta, arranjem um caderninho bonitinho, todo XPTO, e comecem a escrever todos os dias. Não interessa se escrevem uma frase, se escrevem 3 páginas. E mesmo que não vos faça sentido, escrevam, porque muitas vezes é precisamente nisto. Por exemplo, eu pratico isto, a escrita, e quando é que a escrita me ajuda mais? É nos momentos em que eu estou com mais desafios, isto é, quando ando aqui um bocadinho confusa das ideias, quando ando aqui um bocadinho perdida, desconectada, o que é que eu faço? Pego em papel e caneta e começo a escrever. E nós vamos nos aperceber que conforme vamos escrevendo, o ato da escrita liberta, ok? E este libertar é arranjar espaço mental, de certa forma, e
e enquanto escrevemos estamos a estruturar os nossos pensamentos. Então conseguimos pôr no papel, exteriorizar aquilo que às vezes está confuso na nossa cabeça e não conseguimos. Então a escrita, aqui associada à autorreflexão, para um ganho de autoconsciência, é uma das principais ferramentas, digamos, que eu aconselho para realmente darmos aqui, encontrarmos o significado da vida, sobretudo aquilo que é importante para nós, porque a autorreflexão é isto, é eu olhar para mim e perceber o que é importante para mim, o que é que me define, qual é a minha essência, o que é que eu quero da vida. Então a escrita ajuda-me a estruturar aqui os pensamentos e a trazer isto. Depois há muitas outras situações, por exemplo, a gratidão. E nós já falámos em episódios anteriores, no primeiro, salvo erro, sim, falámos da gratidão. A gratidão é algo que, quando nós praticamos a gratidão, e gratidão não é dizer obrigada, é muito mais do que isso, é sentir. Porque quando nós começamos a praticar a gratidão e olhar as pequenas coisas da nossa vida, e são mesmo as pequenas coisas, um sorriso que alguém me deu, um elogio, estar só, beber um café que me soou pelo coração, estas pequenas coisas, nós vamos começar a olhar para isto não como um dado adquirido, mas como uma bênção na nossa vida. E aqui entra esta palavra bênção também muito ligada à espiritualidade. E há pessoas que dizem assim, epá, eu sinto-me abençoada por aquilo que eu tenho na vida. E se olharmos para pessoas que às vezes dizem isso, nós olhamos e têm uma vida normal, não é nada de extraordinário, mas veem aquilo que têm, o foco é no que têm e não no que não têm. E eu acho que isso, eu costumo dar muito este exemplo, quando nós estamos sempre a reclamar porque me aconteceu isto, porque eu agora tenho a luz das despesas este mês, as despesas estão enormes, o carro avariou, e eu às vezes digo assim, dou muito este exemplo e vai muito neste sentido, que é, se o teu carro avariou, é porque tu tens um carro. Exatamente. Se tu tens despesas da casa para pagar, é porque tu tens uma casa. Pilhar a muita gente ter uma despesa do carro para pagar ou uma despesa da casa. Sim. E eu acho que é precisamente a questão do mindset. Sim, o foco no que tens e não no que te falta. E isto é olhar para aquilo que eu tenho como uma bênção. Porque há muita gente, como tu dizes, não tem uma conta da casa para pagar, não tem uma conta do carro para pagar, porque não tem esse carro. E são estas pequenas coisas que nos dão um propósito. Sim. Porque nós vamos trabalhar para conseguir sustentar e os filhos, trabalhar nos nossos objetivos, nos sustentarmos, dar-nos ao luxo de pequenos prazeres. Sim. E isto são propósitos, são sentidos. São sentidos, sim, que podem estar associados a um propósito maior. Olha, outra coisa que também é muito importante, e para não alongarmos aqui também muito o episódio, e enquanto psicóloga, fala-se muito nas terapias da terceira geração, muito associadas ao mindfulness, que trabalham muito a importância de estar no aqui e agora. O mindfulness muito associado à meditação, a práticas meditativas, que esta prática de meditação é muito a conexão com o outro. As pessoas às vezes pensam, meditação é aquela de estar ali de pernas cruzadas e a fazer sons e ouvir... Não, eu costumo dizer, meditação é algo que te conecta, é algo que é um momento em que tu tiras para estar contigo própria, e isto pode ser algo que tu podes praticar o mindfulness a comer, enquanto tu sentes realmente o sabor dos alimentos. Tu podes praticar mindfulness a caminhar e fazer uma caminhada mindfulness em que tu realmente estás presente no momento. E aqui associo logo a outra prática, que é o contacto com a natureza. Quando nós estamos na natureza, mas quando estamos com presença na natureza, nós conseguimos também esta conexão. E eu costumo dizer, sentem-se, sei lá, na relva, sentem-se num jardim e contemplem uma árvore e vejam quantos tons de verde é que tem essa árvore. Ouçam o som dos passarinhos, sintam o vento a bater-vos no cabelo ou na cara. E tudo isto é trazer-nos para o momento presente e que nos traz um desaceleramento daquilo que é a nossa vida no dia-a-dia. E isto também nos ajuda a conectar connosco. Sim, estamos a conectar no fundo com os nossos sentidos, Sim. Não é? E eu acho que isso hoje em dia é essencial, porque estamos numa sociedade em que o tempo passa a voar. Sim. E acho que é importante, nem que seja 5 minutos por dia, parar para observar, para tocar, para sentir o cheiro, para ouvir. E faz toda a diferença. Olha, eu costumo dizer, se não tiverem tempo, porque muita gente vem com a história do tempo, quando estão a tomar banho,
sintam o cheirinho do gel de banho, sintam o gel de banho quando esfregam o corpo, sim, a vossa pele, o toque da vossa pele. Isto é de estar no momento presente, a água, a temperatura da água, e conseguem perceber o cheirinho do gel de banho e conseguem perceber efetivamente qual é a diferença do estar presente ou estar a tomar banho em piloto automático. E há bocado eu falei na natureza, e deixa-me só dizer-te que quando eu comecei e me perguntaste o que era espiritualidade, eu disse que pode ser, não tem que ser, é algo superior a nós. A natureza é superior a nós. Então o contacto com a natureza traz-nos este sentido de espiritualidade também, porque nós nos conectamos com aquilo que está, claramente. E se tu olhares para a natureza é perfeita, é cíclica, e esta perfeição, se nós tivermos a capacidade de parar e olhar e contemplar esta perfeição, estamos a conectar com este ser maior, que pode ser a natureza, pode ser o universo, pode ser Deus, pode ser outra coisa qualquer. Sim, e só para aqui terminar, também fazer aqui esta reflexão que podemos nos conectar à religião através, sim, da espiritualidade da fé. Eu bem vejo, no caso, por exemplo, da minha avó, que passa muito tempo sozinha. Eu acredito mesmo que o que dá algum propósito e sentido aos seus dias é a religião, sim, pela fé que ela tem em Deus, sim, e lá está, não quer dizer que a espiritualidade ou a fé sejam desprovidas de religião, não são a religião. Sim, vão além da religião. Para quem a religião é importante e lhe traz propósito e sentido, está tudo bem, não podemos elevar ao extremo, sim, e perder aqui um bocadinho a noção daquilo que é o nosso propósito, sentido e aquilo que nós realmente somos e acreditamos. Sim, e tu estavas a falar na tua avó, e eu vejo isto, eu também vivo numa aldeia e ainda vejo muitas pessoas na rua, felizmente, e às vezes há as pessoas com um bocadinho mais de idade a rezarem o terço. Então, o rezar, o orar, também pode ser uma prática que nos conecta. E aqui pode ser o orar a Deus com aquilo que são as orações tradicionais que são praticadas na religião, mas também pode ser o uso de mantras, podem ser as afirmações positivas que têm o mesmo efeito que a oração. Sim. E isso também são estratégias ou são ferramentas que podemos usar para nos conectar a algo superior e trazer para a nossa presença mental aquilo que é o nosso propósito. É isto. E eu acho que o essencial foi dito. Eu acho que o essencial foi dito. Acho que estivemos bem aqui neste episódio. Olha, deixa-me só... podes terminar tu, se calhar, com uma citação que nós escolhemos também para os nossos ouvintes. Então a citação é de Lev Tolstói e diz: a fé é a força da vida. Se o homem vive é porque acredita em alguma coisa. E é isto. Resume basicamente aquilo que nós falamos aqui. A importância de acreditar. E todos nós acreditamos em alguma coisa. Precisamos é de encontrar essa coisa. E pronto. Obrigada por terem estado desse lado. Finalizamos então este terceiro episódio e até breve. E uma boa Páscoa. Boa Páscoa, exatamente. E até à próxima. Isto só para acabar, boa Páscoa. E eu comecei por dizer que nesta altura pensa-se muito que Deus morreu na cruz para nos salvar, e eu vou deixar aqui a minha forma de ver a coisa. Se calhar Jesus não morreu na cruz para nos salvar, Jesus morreu na cruz para nos fazer acreditar. E não podíamos terminar da melhor forma. Até à próxima e obrigada. Obrigada, até à próxima.